Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Agora na Multi, Visão Espírita, com Osanã Rodrigues. Olá, boa tarde a todos. Como vamos? Estamos bem? Que bom que estamos bem, né? Chegando aí ao último dia do mês de junho. Viu como passou rapidinho? Bem facinho, bem rapidinho, né? Hoje nós vamos falar da oração de São Francisco, também conhecido como oração da paz. Nós vamos comentar aqui cada estrofe, cada verso. Vamos dissecar de uma maneira muito crítica, que é uma característica minha, a oração de São Francisco. Mas, enquanto isso, nós vamos começar com o nosso evangelho. Dona Marta já está aí a posta. Dona Marta, Sim. Na escuta? Estou aqui. Pode começar, Dona Marta. A leitura é do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. São Mateus 5, 44, 48, 46 a 48. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Essa proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomado ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada ser tão perfeito quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem Jesus falava, não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz. Em amarmos os vossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, nesse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observa os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que eles são a negação. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade,
Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublimes lhes diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial. É esse o evangelho de hoje. Ok, dona Marta, muitíssimo obrigado. Por nada, estamos sempre aqui a postos. Obrigado. E por falar em perfeição, nós vamos comentar, dissecar, reflexionar a oração de São Francisco, também chamada de oração da paz. Oração de São Francisco ou oração da paz. Ela é uma oração de origem anônima, que costuma ser atribuída popularmente a São Francisco. E isso não tira o mérito da oração, isso não tira o mérito de São Francisco, né? Ela foi escrita no início do século XX. Ela apareceu inicialmente em 1912, num boletim espiritual em Paris, na França, né? Em 1916, em Roma, ela foi impressa. Num verso estava a oração de São Francisco e no outro estava a oração, e no outro verso estava a estampa de São Francisco. Por essa associação, pelo fato de o texto reflete muito bem o franciscanismo, esta oração começou a ser divulgada como se fosse de autoria do próprio São Francisco, mas não é. Existia a oração, existia um panfleto com a foto dele, e aí imprimiram algumas unidades no verso da foto. Por associação, ficou conhecida como Oração de São Francisco. No Brasil, a mais antiga versão conhecida desta oração está nos anais da Câmara dos Deputados de 1957. É uma oração cantada, dita por gregos e troianos, digamos assim. A doutrina espírita canta, a Igreja Católica canta, outras denominações religiosas também cantam esta oração. E, como o evangelho de hoje foi Serdes Perfeito, na verdade eu escolhi o tema e depois veio o evangelho. E começa, todos sabem, né, que essa oração começa com a seguinte estrofe: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olha a rogativa. Senhor, fazei-me um instrumento. E o que é instrumento? Instrumento é ferramenta, instrumento é um bisturi, que para ser usado precisa ser ou estar limpo, esterilizado. Como se faz isso, sendo humanos imperfeitos e finitos? Ora, temos os mandamentos. Mas os mandamentos é muito difícil de se fazer, né? 10 mandamentos, não consigo fazer nenhum. Então, ser desperfeito. Olha o evangelho de hoje. Este evangelho é um caminho para que nós busquemos a perfeição. Que esta perfeição nada mais é do que a limpeza que é feita neste instrumento que nós pedimos para ser, ou pelo menos quem canta pede para ser esse instrumento. Ora, se você pede a Deus essa coisa abstrata, como por exemplo, coragem, Ele vai te dar coragem ou Ele vai te dar condições para que você possa ter confiança e exercitar a coragem? Então, o pacificador é aquele que faz a paz. Um homem que possui em si a força criadora de estabelecer ou restabelecer um estado ou uma atitude permanente de paz no meio de qualquer campo
de batalha. Me faça instrumento de vossa paz. Paz de quem? De quê? Compreendes? Eu tenho que ter paz. É diferente de estar em paz. Quando você vê o evangelho de hoje, ser desperfeito, é um dos caminhos necessários para que você se torne um instrumento. E aí você possa desenvolver a paz. Veja bem, o verdadeiro pacificador não é quem restabelece a paz entre pessoas ou grupos, mas é aquele que estabelece e estabiliza a paz dentro de você. Porque se você costuma dizer, eu fico em paz, mas quando o fulano chega, ele tira a minha paz. Se ele tira, é porque você não tem. Se ele tira, é porque essa paz não está estabilizada dentro de você. Se ele tira, é porque não é seu. E como diz a música do Rapa, que eu adoro, rock, reggae, paz sem voz não é paz, é medo. E na frase, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, dita por Jesus, na véspera de sua morte, nela, o mestre deixa a seguinte mensagem: não a dou a paz, assim como o mundo a dá, mas dou-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós, e seja perfeita a vossa alegria, e que ninguém vos tire mais a sua alegria. Logicamente que nós temos momentos de melancolia, logicamente que nós temos momentos de tristeza diante das situações que a vida nos coloca. Estamos aí passando dos 500 e sei lá quantos mil mortos. Todo dia vemos tragédias. Claro que nós devemos ser empáticos, é lógico, mas devemos manter a nossa paz interior. Devemos manter a nossa calma, nos estabilizar dentro desse processo de paz. Mas até que chegue a esse estágio de entendimento e sentimento, outras virtudes precisam ser desenvolvidas por todos, indistintamente. Entre elas, a verdadeira paz, como ponderava o médium Chico Xavier. Ele dizia o seguinte: pela evolução, nossa mente se abre como uma flor que desabrocha para a percepção progressiva do absoluto que nos proporciona a paz. Que tal começar a exercitar a paz no lar? Porque nós vemos muito nas casas, nos templos religiosos, todo mundo cheio de muita paz, todo mundo cheio de muita luz, todo mundo com um tom de voz angelical. Quando chega em casa, se transforma numa fera, num monstro. Então, que tal começar no lar? Que tal começar por você mesmo? A desenvolver um processo de paz e a estabilizar esse processo de paz dentro de você. A outra estrofe nos diz o seguinte: onde houver ódio, que eu leve o amor. A pergunta é: você tem amor para levar? Sabe pelo menos o que significa amor? Você se ama? Você não se ama, como é que você pode amar os outros? Uma pergunta que costumeiramente eu faço, e eu faço agora a todos vocês. Você ama uma pessoa chamada Paulo Roberto Castanheira da Cruz? Vocês vão dizer que não.
E por quê? Ele diz, porque eu não conheço essa pessoa. Então você está me dizendo que você só ama quem você conhece. A pergunta é, você se conhece? Para se amar o suficiente, para levar o amor aonde tiver ódio? Ou você vai esperar que alguém te ame verdadeiramente? Conforme Paulo, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com as injustiças, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós temos esse amor, povo. Lembrando que esse amor não é o amor do casamento. Esse amor é um amor ministerial. O que é amor ministerial? Imagine que costumeiramente nós vamos distribuir sopa lá para os moradores de rua, nós que fazemos o Centro Espírita lá do Divina Luz. E se um rapaz daquele, uma senhora daquele, no seu estado de rua, pegar um copo de sopa e jogar em mim, eu vou ter que ter esse amor ministerial de Paulo. Isso é o verdadeiro amor. Eu só posso levar o amor se eu tiver. Se alguém te pede R$10 emprestado, você tem que ter no mínimo 20. Que é para dar 10 e ficar com 10. Se você der os 10 que você tem, você vai ficar com o quê? Vai pedir também. A próxima estrofe diz o seguinte. Pessoal, vocês podem contestarem. E seria bom que contestassem. Seria bom que dissesse, você está errado, para que a gente pudesse ampliar o nosso pensamento. A próxima estrofe diz o seguinte. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E aqui eu queria abrir um parênteses. Perdão não é esquecer. O nome disso é amnésia. Perdão é lembrar sem sofrer. A propósito, você já se perdoou? Quantas vezes devo perdoar? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, cada ofensa. Isto está em Mateus 18, 21, 22. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já vi alguém dizer, eu morro, mas eu não perdoo fulano. Bate assim na mesa, eu morro, mas não perdoo. Só que o fulano está na praia, o fulano está curtindo, o fulano nem sabe que você existe. O fulaninho já morreu, já foi, já era. E você sofrendo. O perdão traz a libertação. Procure na internet, eu acho que tem 28.000 artigos falando sobre o poder do perdão. O perdão liberta quem libera perdão. O perdão liberta quem perdoa. Pense nisso. Você está aí, todo cheio de mazelas, todo cheio de sofrimento, mas não perdoa. E a outra pessoa, bolufas, está nem aí, nem sabe, já esqueceu, já foi, já era, então perdoa. E ser desperfeitos. A próxima estrofe diz o seguinte, onde houver discórdia, que eu leve à união. Essa é boa. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Eu já ouvi muito a pessoa dizer o seguinte, eu sou a melhor pessoa do mundo, mas se pisar no meu pé, tu já viu, eu faço o maior desacerto. Ué, e cadê a união que você tem que levar onde houver discórdia? Se você passa a ser talvez o próprio causador da discórdia.
Em Provérbios 6, 16, 19, existe uma lista, diz assim: existe uma lista das 7 coisas que o Senhor condena. E uma delas é, abre aspas, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Fecha aspas. Às vezes nós semeamos essa discórdia disfarçada de aviso, fofoca gospel, em casa entre os familiares, provocando revide. Então veja bem, às vezes a pessoa une determinados elementos da família para causar discórdia. Olha o contraditório. Então, cuidado. Evitando isso, você está fazendo mais um pré-requisito para talvez chegar perto da perfeição. A outra estrofe diz o seguinte: onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Fé do latim, fide, que é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Você acredita nesta maneira, deste jeito? Você tem fé? Às vezes você tem até uma crença de não merecimento. Ah, fulano é tão bonito, eu acho que não dá para namorar comigo não, porque eu sou desse jeito. Ah, eu não mereço isso porque eu sou pobre. Ah, eu não mereço isso porque eu sou feio. Ah, eu não mereço isso porque eu pequei. Ah, eu não mereço isso porque minha mãe disse que eu não queria crescer na vida. Se você tem crise de não merecimento em si, como é que você vai estabelecer a fé para levar aonde não tem, meu camarada? A fé acompanha a absoluta abstinência da dúvida e do antagonismo. Se tiver dúvida, não tem fé. Se tiver antagonismo, não tem fé. A fé é inerente à natureza desses fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. Às vezes o cara perde o pênalti exatamente por causa disso. Ele tem fé, mas ele duvida. E aí bate para fora. Os meninos estão rindo aqui, falando aí do Mbappé, que desclassificou a França por causa de um pênalti perdido. A fé inabalável, ela somente a que pode ser encarada com a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. A fé cega é aquela fé que você finge que tem. Essa é a fé cega. Se você tem essa fé cega, se você tem crise de não merecimento, se você é um poço de dúvida, e acabou de cantar a oração de São Francisco, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, então vamos treinar. A lógica, a razão, a fé raciocinada, o autoconhecimento, o autocontrole, aquilo que eu me disponho a fazer, a esperar. A outra estrofe, essa oração de São Francisco, dá para a gente falar aqui uns 4 dias. Mas tem outra estrofe aqui que fala o seguinte: onde houver erro, que eu leve a verdade. E a pergunta é: qual verdade? A sua? E aí eu vou lembrar de novo do rock, né? Dessa vez do Cazuza, eu adoro rock. E ele fala o seguinte: mentiras sinceras me interessam. E se mentiras sinceras lhe interessam, como é que você vai levar a verdade? Como é que você pode ouvir a verdade? Se você tem interesse pelas mentiras sinceras, como é que fica? Se minto para mim mesmo, como é que eu vou levar a verdade? E aí a pergunta de novo é: qual verdade? Qual verdade?
A verdade é algo que sempre vai estar em construção. Sua verdade hoje pode não ser a verdade daqui a 1, 2, 3, 4, 5 dias, meses, anos, não sei. Aquilo que você estabeleceu como verdade, ela pode cair por terra, mediante a uma outra forma de pensar, a uma evolução do pensamento. Então a verdade está sempre em construção. Conhecereis a verdade vos libertará. A pergunta é de quem? A pergunta é de quê? Sua verdade, meus amigos, a sua verdade pode não servir para os outros. Sua verdade pode servir para você. Então não tente impor a verdade. Supondo que ali há um erro, porque nós costumamos julgar o erro e queremos levar a nossa verdade. Como eu sempre digo, às vezes, lá no atendimento fraterno que nós fazemos, lá no Lar da Divina Luz, algumas vezes eu digo o seguinte: pessoal, o Espiritismo serve para mim. Para mim eu posso bater no peito e dizer que serve, que é a minha verdade. Para você, então, não sei. Mas eu posso ajudar na construção da tua verdade. A verdade é absoluta, a verdade não é absoluta, a verdade ela é relativa. Serve para o João, mas não serve para o Chico. Daqui uns dias está lá João e Chico abraçando a mesma verdade ou não. Então paremos de julgar o erro e querer estabelecer uma verdade que só serve para você. Uma outra estrofe diz o seguinte: onde houver desespero, que eu leve a esperança. E desespero é, lá do dicionário, tá? É um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Desalento, estado de consciência que julga uma situação sem saída. Desesperança. Qual é a tua situação hoje? Enquanto que a esperança, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança nas coisas, também conhecida como fé. Meus amigos, a esperança é a segunda das 3 virtudes teológicas, ao lado da fé e da caridade. Ou seja, a esperança representa uma âncora. Você tem esperança nesse sentido? Ou finge que tem? Ou você só tem esperança e fica sentado esperando por Deus? Então, você tem que agir para que todo esse contexto venha a seu encontro. Porque a próxima estrofe diz o seguinte: aonde houver tristeza, meu camaradinha. Como é teu nome, senhor? O Alisson. Hoje temos aqui um novato, o Alisson, fazendo treinamento aqui com a galera. Ele está olhando para mim espantado aqui, pensando que eu estou doido. A próxima estrofe diz o seguinte: aonde houver tristeza, que eu leve alegria. E a pergunta é: o quanto você é alegre? E de novo eu vou me reportar ao Roque Frejá, quando ele diz: rir é bom, mas rir de tudo pode ser desespero. Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Rir de tudo geralmente é uma máscara que se bota. Rir de tudo geralmente é uma dose de um remédio imaginário e enganoso para se esconder das mágoas, da tristeza, uma série de coisas que nós encontramos. O quanto você é alegre para ouvir o lamento dos outros sem se contaminar. Caso contrário, vai ser um cego conduzindo o outro. Os dois chorando. Se blinde, mas seja empático.
Veja uma coisa. Eu faço atendimento fraterno. E uma pessoa traz um lamento que eu já passei e estou passando. Como é que fica se eu não me blindar? Chega alguém com a sua lamúria, com a sua queixa, a mesma que eu já vivi ou estou vivendo. Como é que faz? Como é que fica? Por isso que nós devemos nos blindar. Como? Autoconhecimento, leituras edificantes, mudança de comportamento psicológico, para que você seja alegre. Costumeiramente eu abro o programa dizendo que vocês estão vendo e ouvindo a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tento construir isso, para que não sejam dois chorando. A próxima estrofe fala o seguinte: onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Nesse caso, é como você se relaciona com os outros, trazendo para ela o quê? Qual a sua perspectiva de vida? Qual o seu entendimento de tudo que nós já falamos até agora? Por quê? Porque eu só posso ter luz se eu tiver paz. Eu só posso ter luz se eu tiver amor. Eu só posso ter luz se eu perdoar. Eu só posso ter luz se eu levar a união. Eu só posso ter luz se eu tiver a fé. Eu só posso ter luz se eu entender e compreender a verdade de cada um. Eu só posso ter luz se a minha esperança caminhar junto comigo. Eu só posso ter luz se eu for alegre. E agora? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Deixe tudo que tem e me segue. E aí eu não estou dizendo para você vender seus bens, deixar marido, esposa e tal, e sair no mundo pregando, não. É no sentido figurado do ser desperfeito que nós lemos no nosso Evangelho. E se você leva a luz, como é que você chega lá com essa luz na mão, Breno? Eu estudei com uma pessoa que ela dizia o seguinte: Rosanã, eu sou luz. E aí eu fiquei olhando assim para ela. Eu disse: pois tá bom, você botar mais umas 2 pilhazinhas, porque eu tô vendo que tá meio fraca a luz. Você tá trazendo, pelo modo da minha fosca, pelo modo como você se relaciona aqui com aquela menina lá que usa aquela roupinha curta e tal, e etc. Não é fácil. Não é fácil, porque nós temos os nossos próprios períodos trevosos. Ou quem nunca passou por perdas, extremos, descontentamento, são seus períodos de luto, são seus períodos de treva, é os períodos em que você vai atravessar o deserto. Mas o grande problema, galera, não é atravessar o deserto, o problema são as miragens que você vê durante o deserto. Por exemplo, o rapaz aqui está dizendo que a namorada dele foi embora e tal, e aí ele ficou triste, né? Ele ficou triste e aí se danou-se na cachaça, na devassidão. Olha a miragem. Ele entendeu que se ele fosse beber cachaça ia curar os males, porque a menina tinha ido embora. Essa é a miragem. Foi tu? É você? Eu pensei que tinha sido outro. Tem gente se entregando aqui no estúdio. Porque faz parte. Eu já passei por períodos de trevas. E quem nunca passou? O próprio Cristo passou por problemas, mas ele era ele, né? Diferente. Qual é a tua treva e qual é a tua luz? Como você consegue eliminar suas próprias trevas?
A partir daí você pode levar a luz para alguém. Porque a próxima estrofe diz o seguinte: ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Pelo amor de Deus, não vá ao pé da letra. Sempre que se sentir cansado, procure apoio, consolo. Os psicólogos precisam de outro psicólogo, caso contrário, não suportará o peso das influências. Eu faço atendimento fraterno e ontem à noite eu procurei uma amiga, muitíssimo obrigado, para fazer um atendimento, para que ela pudesse me ouvir. Porque as influências energéticas da psicosfera envolvidas nas relações são muito complicadas. E sempre eu tenho que buscar a primeira estrofe. O que é que diz a primeira estrofe? Fazei-me instrumento de vossa paz. Vamos pegar só o fazer-me instrumento. Então eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar bem. De vez em quando, lá no centro espírita, a gente brinca dizendo que vai botar um atestado, porque cansa. Porque nós não somos de ferro. Então, console, sim, na medida do possível, mas também se cuide. Se cuide, bote o seu atestado, medite. Tire 3, 4, 5 dias, sei lá, 15, não sei como é que é, para descansar, para relaxar. O próprio Criador tirou um dia para o descanso. E aí nós estamos brigando, se foi sábado, se foi domingo. Besteira, pura besteira. A ideia é tirar um dia para descansar, depois que você tiver feito o que deve ser feito. A próxima estrofe diz o seguinte: compreender que ser compreendido. Mas o que é que geralmente eu escuto? Ela não me compreende, ele não me compreende, ou ninguém me compreende. Veja só uma coisa, galera. O que você diz é ouvido por outra pessoa que vai interpretar segundo o modo de vida dele. Você diz uma coisa e a pessoa entende outra conforme sua vivência, conforme suas experiências. E aí você diz que não foi compreendido. Você não foi compreendido ou você não se fez ser compreendido. Ou você não compreende o outro. Quer que o outro seja e pense igual a você, porque você é a luz. Porque você é o Senhor absoluto da verdade e da razão. Compreender é muito complicado, porque para compreender você vai ter que abrir mão de si para entender o outro. E eu sou preconceituoso. Falando em preconceituoso, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre a homossexualidade, sobre a ótica espírita. Vamos aproveitar aí as datas de LGBTQIA+, está quase o alfabeto todo já, né? Para a gente falar sobre a homossexualidade e sobre a ótica espírita. Para mim compreender, eu sendo homofóbico, para mim compreender o outro, eu vou ter que abrir mão de mim, dos meus preconceitos, para compreender o outro. Compreender o outro significa sair de você, para entender a situação do outro. E não querer imprimir a minha maneira de ver a situação. Emoções, doenças, sofrimento. Compreenda que o outro também tem livre-arbítrio. E a sua maneira de ver a vida é diferente da sua. E aí, cabe nesse compreender mais que ser compreendido, cabe em especial, aonde houver discórdia, que eu leve a união. Porque nessa relação de compreender e ser compreendido, surgem várias discórdias. Simplesmente porque eu não quero abrir mão daquilo que eu conheço como sendo a verdade. A próxima estrofe diz: amar que ser amado. Não devia nem mais falar nisso, porque eu já perguntei, né? Você se ama? Você se ama?
ou você usa aquele amor de Paulo para justificar o quanto é difícil amar. Amar também requer sair dos seus preconceitos. Como todos dizem, Cristo, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, porque o pecador é doente, aos olhos da divindade. Você está pronto para amar todo e qualquer necessitado desse sentimento? Porque amar o próximo como a si mesmo, dentro do templo, é muito bonito. Amar os vossos inimigos dentro do templo, aí você olha assim e não vê nenhum, é muito bonito. E costumeiramente eu digo que o grande problema, não da religião, mas da religiosidade, é o portão. Porque do portão para dentro, rapaz, se você for lá no centro que eu frequento, do portão para dentro, só tem gente boa. Que ama, que eu não posso falar dos outros, que ama, que faz caridade, que perdoa. É muito, rapaz, mas lá dentro do templo é muito bonito. Quando termina lá o ritual, seja aí em qualquer templo, que alguns saem ali fora, pelo amor de Deus. Amar que ser amado. Para que é que você acha que serve na sociedade um Lázaro Barbosa da vida? Quais foram os sentimentos despertados em você? Tanto quanto ele era o criminoso ou agora que o mataram? Graças a Deus que ele morreu. Quando você diz graças a Deus que ele morreu, ainda bem que eu não vou mais precisar conviver com esse inimigo. Isso é amar, que é ser amado? É passar pelo cara de rua e dizer, vai trabalhar, vagabundo? Amar é acolher. Amar é abrir mão de você em favor do outro. E aí você pode usar perfeitamente o amor de Paulo. Perfeitamente o amor de Paulo. Ainda que eu fale a língua dos anjos e não tendo amor, eu não serei nada. Meninos, isso não é legião urbana, tá? Isso foi primeiro escrito lá na Bíblia por Paulo, depois aqui o Renato Russo pegou e colocou lá na música. Porque a próxima estrofe diz o seguinte: é dando que recebe. Calma, muita calma nessa hora. O que é o dando que se recebe? É a famosa lei do retorno. Às vezes chega alguém lá no Centro Espírita Lar da Divina Luz, dizendo, eu acho que botaram uma macumba em mim, eu acho que eu estou com encosto, eu acho que não sei o que, né? A gente senta, vai conversar. Conclusão, filha, fica calma. É só a lei do retorno. Só a lei do retorno. Então, observemos o que estamos dando, fazendo agora. E aí você vai poder saber o que é que você vai ter que receber mais tarde. Costumeiramente eu digo que quem dá rosas é quem primeiro perfuma a mão. Olha a lei do retorno começando de imediato. E aí eu também digo, de vez em quando, que quem joga lama nos outros é quem primeiro suja a mão. Olha aí a lei do retorno já ficando um pouquinho logo ali junto a você. Esse dando que se recebe, o que é que você está dando? E se você está dando alguma coisa, qual o sentimento que está havendo na hora que você está dando? Porque de repente o céu é um suborno e o inferno é uma ameaça. Quando é que o céu é um suborno?
Quando você diz, eu vou fazer as coisas, eu vou servir, porque eu quero ir para o céu. Se eu faço isso dizendo que eu quero ir para o céu, é porque eu acho que o inferno está me ameaçando. Então, o dando que se recebe também passa pelo implícito que está dentro de você, para você fazer, garoto. Não é uma lei de troca. Porque é perdoando que se é perdoado. Olha o retorno. Se você não consegue perdoar nem a você, se você não consegue perdoar nem aquele bem próximo, se você morre, mas não perdoa, como é que fica? Como é que você quer ser perdoado? Lembra que Jesus disse, toda vez que perdoardes e tal, meu Pai também os perdoará. Mas tem que ser do íntimo, tem que ser do interior. De novo, você não vai conseguir subornar para ir para o céu. Se você acredita em Deus, se você faz as coisas boazinhas com medo de ir para o inferno, o nome disso é suborno. Você está querendo uma propina, você está dando uma propina para ver se vai para o céu. Você, como é? É, mais ou menos por aí. Estamos aqui, está falando de política, mas não vamos misturar as coisas. Se é morrendo, se é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, olha como as estrofes estão separadas. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive. A última estrofe, para a vida eterna. Morrendo como? Eu vou pegar esse morrendo que se vive, separado da estrofe para a vida eterna, para dizer o seguinte, que mate esse homem velho que está dentro de você. Que mate essa pessoa preconceituosa que está dentro de você. Que mate essa pessoa que não perdoa, que está aí dentro de você. Que você se descarregue de tudo isso. Porque se eu tenho uma xícara cheia de chá e eu quero botar café, eu tenho que derramar o chá, porque se eu misturar, eu não vou ter uma coisa e nem outra. Morrendo que se vive. Porque se você ficar aí plantado dos seus mesmos estados emocionais e psicológicos, você está morto. As pessoas perguntam, não existe vida depois da morte? Eu digo, meu querido, eu não sei. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. A minha preocupação é, você está vivendo antes de morrer? Porque a vida depois da morte a gente já sabe que tem. E é uma lei do retorno. Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Faz um balancete de verificação, aí bota os ativos e os passivos, que você vai ter que tomar uma decisão para onde é que você vai. Não precisa de ninguém lhe dizer isso. Quem entende mais de você é você. Então é morrendo que se vive. Vive, morrendo, se transformando, deixando de ser essa pessoa fechada e se abrindo mais para o próximo. Se esforce para abraçar o morador de rua, mate esse ser preconceituoso e pequeno que está aí dentro de cada um de nós. Isso é o morrendo que se vive. Para onde? E aí na última estrofe, para a vida eterna. Porque o próprio Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, onde é que existe a vida eterna? Lá no espiritual. E aí você olha agora de baixo para cima, na oração de São Francisco, e faça uma autoanálise. Eu faço as autoanálises porque eu costumo dizer que quanto mais eu falo para os outros, é porque eu estou precisando ouvir. Eu preciso internalizar dentro de mim aquilo que eu digo para os outros. Senão nos outros aquela semente cai numa terra fértil. E em mim cai no meio dos pedregulhos. Compreendes? Que a verdade é um eterno processo de construção.
E essa verdade construindo, você vai se libertar. E quando você se liberta, você deixa para trás aquela carcaça antiga que morre e você passa a viver uma nova forma, uma nova expectativa, um novo ser vivente, para que daí você compreenda que o reino não é desse mundo. Calma, Breno, você vai poder sair, você vai poder brincar, vai poder tomar sua cerveja, você vai poder namorar, você é jovem, você vai poder ir para a festa, sem nenhum problema. O problema é a questão moral, porque muitas vezes, vou falar por mim, eu, Osanã, estive na igreja com pensamentos muito mais perniciosos do que você com os amigos, tomando cerveja. Ok? Então eu tenho que morrer para dar lugar a essa nova criatura, essa nova pessoa, esse novo ser vivente para uma vida eterna. Tá certo? Eu bato mesmo aqui agora, pronto, para acordar o povo. Próxima quinta-feira estaremos falando sobre a homossexualidade. Nós vamos trazer uma abordagem psicológica e espiritual, biológica, tudo aquilo que nos cerca, para que algum preconceituoso de plantão possa morrer e viver uma nova vida junto com esses irmãos que aí estão. Muitíssimo obrigado a vocês, muita paz, muita saúde, felicidade, e vivemos mais a oração de São Francisco. Valeu! Esse foi mais um programa da Rede Multi. Da Rede Multi.